Qual a diferença entre desespero e angústia em Kierkegaard? Primeiro, eu vou aproveitar a questão para fazer uma crítica de tradução. Eu acho que tem um problema aqui nessa tradução aqui que vocês estão usando, porque eu não sei como é que a Unesp fez isso aqui, não, falando a verdade para vocês. Não estou aqui, porque parece que o professor adora ficar falando mal de tradução dos outros, né, e tal, não é, isso acontece também, mas não é verdade, 100%, né? Essa tradução aqui é a mesma tradução que está nos Pensadores, mais antiga, né? Se vocês pegam o nome aqui, vocês vão ver que aparece aqui o nome do Adolfo Casais Monteiro, né? O Adolfo Casais Monteiro traduzia, e essa tradução não é direta do dinamarquês, ela foi feita muito provavelmente do francês, né? O Adolfo Casais Monteiro é um poeta, ele também era literato e tudo mais, né? Eu lembro quando eu estava andando pela cidade, na rua lá no Porto, em 2016, eu encontrei uma rua, Adolfo Casais Monteiro, fiquei todo feliz, assim, porque eu achei a rua com o nome dele, né? O Adolfo Casais Monteiro foi pai era pai, né, de um professor da USP, que era o João Paulo Monteiro, que traduziu textos do Hilme, trabalhava com Hilme, etc. e tal. Então, só para localizar, né? E o que eu acho? Essa tradução foi importante na época que foi colocada, ela tem um monte de errinhos lá, desde quando estava lá nos Pensadores e tudo mais, e eu achei estranho porque a Unesp é uma editora muito cuidadosa, né? Em geral, ela trabalha com textos mais originais, né? Faz sempre essa revisão e tudo. E quando saiu aqui, que eu não, isso já faz alguns anos, né? Foi meio de surpresa. Eu lembro que eu até falei com as pessoas lá da editora e eles mesmo acharam estranho, porque eles não consultaram ninguém muito da área e tudo, e republicaram, né? Uma tradução que já existia fazia tempo, né? Tem uma vantagem, de claro, das pessoas poderem ter acesso, mas, por outro lado, podia ter feito uma coisa mais apurada. E eu acho que isso vai melhorar agora, porque o professor Jonas Ross, que vocês devem ter lido o livro dele, esse que está aqui na minha mão, que acabou de sair dá para ver, não sei se ficou ruim, né? Das 10 lições sobre Kierkegaard, né? O Jonas, ele está acabando de traduzir. Acho que o Álvaro também está ajudando em alguma coisa, mas ele que está com a parte mais pesada. E parece-me, pelo que eu conversei com ele da última vez, até o fim desse ano o texto tá lá na Vozes. Então, esperamos que já esteja publicado até, na pior hipótese, no início do ano que vem. Então, aí eu acho que a gente vai ter uma tradução mais apurada. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque eu, particularmente, do jeito como está, eu prefiro usar essa tradução que eu tenho aqui, espanhola, que tem um título aqui chamado La Enfermidad Mortal, né? Por que eu estou falando isso, antes de entrar na questão propriamente? Porque eu acho que esse título, embora apareça a palavra desespero, o conceito de desespero, etc. e tal, a gente vai falar dele aqui, até pensar em comparação aqui com a angústia, mas o título da obra está errado, na verdade. Então, na verdade, se você pega todas as edições, tanto no original, como você pegar várias edições, você pode ver que todas elas, né, se você pega no inglês, por exemplo, está falando sickness unto death, né? Você pega no francês, maladie mortale, né? Acho que deve estar com ela aí, com a Camila, que está na Bélgica, e talvez esteja com ela aí, né? Aí você pega que o espanhol está lá, enfermidade mortal, e por que que nós traduzimos, por que que nós colocamos esse negócio de desespero humano, né? Então, a primeira observação que eu faria é essa, porque eu acho que o título não está fazendo justiça, né? Tá errado, né? Então, está errado com o texto original. Então, essa era a primeira coisa a ser feita. Mas que isso impede, com isso que eu estou querendo dizer, que vocês não devem ler essa tradução, etc. Não deve, mas só que tomar cuidado, né? Por vários desses motivos, né? Bom, aí feita essa ressalva, a questão que está colocada aí, né? Sobre a diferença entre desespero e angústia, né? É interessante a gente pensar duas coisas, né? A angústia para o Kierkegaard tem uma obra, né, que leva esse título, que é uma obra anterior a essa aqui. Essa obra aqui da doença para a morte, né, e onde tem os subitens que vão tratar do problema do desespero, etc., é uma obra de 1849, né? A obra sobre angústia é uma obra de 1844. As duas, né, são escritas pelo Kierkegaard, vocês devem ter visto isso também nos comentadores, nos textos que vocês se cercaram um pouco deles. As duas são escritas com pseudônimos, né? O Kierkegaard usava muito, né, essa coisa dos pseudônimos, né? Os autores que tinham uma lógica, uma história própria e tudo mais, né?
Então, o conceito de angústia é um texto muito engraçado de ler, assim, num certo sentido, porque quando você pega o texto para ler, as primeiras 20 páginas são é quase como atravessar, ter que cortar a floresta amazônica com um facão, sabe, assim, com uma coisa parece que você nunca não vai dar certo, né. Parece que você tem que passar ali e é um negócio muito difícil e o texto vai como é que se fala, né, aquela sensação de banana verde, né, parece que o negócio entala na garganta e não vai para frente, não vai para trás. Aí quando chega uma dada altura, depois que passa aquela introito, parece que o texto vai embora. Por que que parece que o texto vai embora? Muitos intérpretes acham que o Kierkegaard fez um exercício maroto ali. Era meio que provar para um certo grupo de professores que gostavam de escrever difícil e gostavam de escrever de um jeito meio intragável, alguma coisa do tipo: "Eu vou mostrar para vocês o próprio veneno de vocês", né. O ponto, né, acho que tem esse problema, grave de cara, né. A gente tem esse problema, assim, meio de saída, né. E aí o texto, depois que ele passa essa parte, vamos dizer, mais dura, ele anda. Aí ele anda com os conceitos, anda com as coisas. Então, alguns intérpretes hoje acham que é um pouco assim, o que eu estava querendo mostrar para os caras, alguma coisa do tipo: eu posso fazer um texto tão chato quanto o que vocês fazem. Eu posso fazer um texto, é como eu posso dar fogo com fogo, né? Eu posso pagar vocês na mesma altura. Então, isso é uma coisa interessante de notar. E a angústia, né, que aparece no conceito de angústia, essa imagem forte que aparece do pseudônimo, que é o vigilante de Copenhague, né, o autor que ele escolhe, né, para fazer esse papel, né, o Vigilius Rauffeniensis, né, que pode ser esse nome latino, que dá um pouco essa ideia de alguém que é o vigilante, né, vigilante do porto, mas o porto é a cidade de Copenhague, né, que é a cidade portuária e tudo mais. Então, aí ele tem toda uma lógica própria. E se a gente pensa, se a gente olhar com calma, o conceito de angústia está ligado a um tema ético, a um tema moral, né? Por que está ligado a um tema ético, a um tema moral? Tem uma coisa muito marcada e muito assim, talvez terra a terra para a gente falar de cara, né? Que além da angústia ser uma experiência humana, né? Ou seja, quem angustia somos nós, né? A gente não vai ver, sei lá, nenhum animal que sofra de angústia ou coisa do gênero, a gente não vai ver, né? E além da gente, enfim, essa experiência primeiro é humana, né? Tá ligada à existência humana. A gente tem que ter na angústia uma coisa muito clara no horizonte, que a gente tem que ter pelo menos duas opções para ter angústia. Se a gente está diante de uma situação, por exemplo, determinista, a rigor a gente não tem, não angustia de algo. Angustiar é quando eu penso se eu devo tomar isso ou aquilo, se eu devo andar por esse ou por aquele caminho. E a experiência humana é tão curiosa que a gente angustia mesmo quando a gente decide, porque ao decidir, a gente não resolveu o problema. Porque ao decidir, a gente pensa sempre na hipótese da decisão que a gente não tomou. Então a gente fica pensando, eu decidi, né, morar nessa cidade, mas eu decidi com isso não morar na outra. Ao morar nessa cidade, eu penso se não era melhor ter ido morar na outra. Então, de qualquer maneira, é como se essa experiência da angústia, que é uma experiência humana por excelência, ela sempre permanece. Então, a angústia está ligado, né, ao existencial, ao psicológico, né, está ligado, por isso tem essa força também, ele usa esse exemplo muito marcado da ideia da religião, da ideia das figuras míticas, por exemplo, fortes, como a figura do Adão, né, no paraíso e etc. Então, tem imagens, né? No fundo, não é um texto para falar de teologia, né? Mas é um texto que trata de um problema que esbarra, né, e toca em temas de teologia, né? Então, talvez ele até coloque essa expressão, né? É um problema psicológico que reenvia para a teologia, né? Que coloca o tema de novo no horizonte da teologia, tá? Esse é o ponto da angústia, né? E o ponto do desespero, né? O desesperar, como diz o próprio nome, é um pouco pensar aqui nesse caso desse texto que vocês leram, né, da doença para a morte, vocês viram que o desespero está muito ligado com o problema do eu, né? Então, até uma coisa que a gente sempre pensa nisso, né, imagina essa coisa,
é que, e alguns comentadores também dão suporte um pouco para isso, que talvez esse texto do Kierkegaard, né, que é escrito em 1849, com a pena do Johannes Johannes, não, desculpem, só Anticlímacos, né, do Anticlímacos, o Anticlímacos, que é o pseudônimo que escreve esse texto e vai escrever também a prática do cristianismo, esse pseudônimo, na verdade, poderia ter escrito esse texto com outro título, que poderia ser, a rigor, o título Tratado sobre o Eu. Porque se vocês pegarem o texto, na verdade, você tem uma primeira... O texto começa de cara com autoidealismo, né? É Fichte, o problema do eu igual a eu, aí aquele, né? O jogo, como a gente fala, jogo de cachorro grande no autoidealismo, né? Aí a segunda parte tem um quê mais, vamos dizer, no aspecto teológico, e aí entra para mim um pouco do problema do Sócrates, do conceito socrático de pecado, etc. e tal. E o desespero, literalmente, talvez aí para pontuar um pouco os conceitos, né? A angústia está ligado muito à experiência da escolha ética, moral. E o desespero, muitas vezes, está ligado a uma experiência de negação, do negar o seu próprio eu, do negar a sua própria existência, do querer e não querer ser você mesmo ao mesmo tempo. E o desespero também está ligado, como diz o próprio nome, ao não ter mais esperança, né? Então, tem figuras fortes, né? Nas imagens do Kierkegaard de desesperança, né? É quase como aquela frase do Dante lá na porta do inferno, né? Aqui você, né, perdeu toda a esperança, aqui não tem mais esperança. A ideia do desesperar, do perder-se, né? De não ter mais, né? De perder o seu próprio eu. E perder o seu próprio eu é o que há de mais desesperador, perder o seu próprio eu. Então, acho que essa talvez seria, assim, meio para... Claro que daria muito mais coisa aqui, mas para a gente, por exemplo, começar a aquecer a nossa conversa, né? Eu acho que um pouco a gente pode pensar um pouco por aí, essas divisões, tá?